Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E antes da gente começar, eu vou agradecer o meu lookinho maravilhoso da La Carola, que separou algumas roupas muito legais pra gente fazer essa segunda temporada e vai ser demais. E eu quero agradecer a presença dela hoje aqui, Cíntia Bellini, que ela é fisioterapeuta, especialista em pilates, empresária, viajante, influencer e ciclista. Mas é só, multifunções. Cíntia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui participando obrigada. Com tanta gente inteligente que já passou por aqui e poder fazer parte desse time nesse podcast. Muito obrigada e se apresente, Cíntia. Bom, eu sou, como você falou, fisioterapeuta, trabalho com pilates há 14 anos. Tudo isso? Fiz tudo isso já, mas fisioterapeuta há 20. E também de uns anos para cá comecei a trabalhar como influenciadora e foi um lado que eu gostei muito também. E além disso tem a parte do lazer, o que a gente gosta de fazer bastante, né, que você falou aí, que é viajar, é a parte do esporte, pedalar. Tô sempre descobrindo um esporte novo, pedalar é o meu principal esporte, mas eu faço alguns outros também, então acho que você descreveu bem. Multifunções, né? Isso aí. E me fala uma coisa, como que o Pilates chegou na sua vida? Assim, fala um pouco do Pilates, porque assim, as pessoas acham que Pilates é uma coisa do velhinho que tá lá com a coluna tortinha, e na verdade não é, né? Não. São exercícios complexos e bem difíceis. Desafiadores, né? O Pilates chegou na minha vida através da minha sócia, que é uma querida, que fez o curso primeiro, se encantou e me convidou para abrir o estúdio. Aqui na região, eu sou de Caçapava, lá não tinha nenhum estúdio, a gente também não conhecia nenhum em Taubaté, em São José, que são as cidades próximas. E aí eu fui estudar e me encantei pelo método, né? Um método de exercícios de condicionamento, de treinamento muito diferenciado, que trabalha com a resistência de molas ao invés de peso, né? A principal diferença da musculação. Ah, legal. Que as pessoas querem saber, né? Então a principal diferença é que a resistência é através de molas mais fortes, mais leves, né? E é um método incrível, eu sou suspeita para falar, eu sou encantada pelo método, principalmente pelos resultados. E ele trabalha o corpo inteiro, né? Com diferentes objetivos. Então a gente trabalha força, né? Flexibilidade, que é o que a maioria das pessoas tem apenas essa ideia, né? Que é só alongamento. Mas apenas essa ideia já ia ser muito difícil. Gente, a flexibilidade é difícil, né? Isso aí. E mobilidade também, né? Que é diferente do alongamento. Então, a mobilidade das articulações e não é só para idoso, né? Isso Na daí é um verdade, mito, eu né? tenho muitos jovens que são meus alunos no Pilates, tem bastante atletas profissionais jovens, né? Que buscam no Pilates essa parte mesmo de mobilidade, de flexibilidade, de agilidade também, né? Então... Porque é diferente, porque às vezes, né, as pessoas têm uma crença assim, eu já tô fazendo musculação, eu não preciso de outro exercício. E na verdade o Pilates, ele acrescenta coisas. Ele complementa qualquer atividade. Então tem o pessoal que gosta de crossfit, que gosta de treinar pesado na musculação, ou que pratica um esporte regularmente, que tem uma planilha de treino em que o esporte ocupa grande parte da semana, pelo menos 1 horinha de Pilates por semana vai fazer muito bem para todas essas modalidades a mais que você já pratica, porque aí, diante de uma avaliação, tudo a gente acha aquele ponto específico a ser trabalhado, seja mobilidade, seja flexibilidade, uma força específica. E é engraçado ver que principalmente os homens, né, que fazem Pilates, quando começam, me perguntam assim, mas cadê a facilidade, o relaxamento que eu ouvia falar? Não é nada relaxante, é difícil, é desafiador. Isso daí eu posso falar mesmo. Uma vez eu fiz uma aula de Pilates, gente, começou a me doer coisa que eu nem sabia, músculo que eu nem sabia que eu tinha, exatamente, né? É exatamente esse comentário que eu mais ouço. E as pessoas se encantam por isso, e daí percebem mudanças no dia a dia. Por exemplo, uma atleta que eu
que eu atendo, contou outro dia, eu desci a serra inteira sem sentir dor no ombro, mas foi trabalhado globalmente, né? O ombro, costas, um fortalecimento, um alongamento, mobilidade, e aí ela deixou de sentir uma dor que ela tinha, mas não era por fraqueza, porque ela é atleta. Forte, ela é atleta, então são esses pequenos detalhes que o Pilates trabalha que acrescentam, faz bem para todas as outras modalidades que as pessoas praticam. Até porque quando está jogando peso num determinado ponto, é porque outros pontos estão enfraquecidos, né? Quer dizer, você está descarregando uma carga ali que, se você fortalecer os outros segmentos, você distribui melhor. Economia de energia, tudo isso que um atleta precisa, né? Que um atleta, e que a gente busca também até para os não atletas, né? Para os sedentários, não digo sedentários, na verdade, assim, a pessoa que trabalha sentado o dia inteiro, que não tem uma profissão que se movimente mais, né? Então é importante até para a pessoa que fica lá sentada o dia inteiro no escritório, né? Ela também se beneficia do método. Exatamente. Isso daí eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, olha, por exemplo, se você trabalha o dia inteiro, qual é o seu movimento? É aqui só. Você não levanta o braço, você não vira para trás, você não agacha. Então, conforme vai passando o tempo, você vai perdendo vamos dizer, as conexões da placa motora responsáveis por fazer isso. Quando você coloca um exercício que estimula isso sempre, você vai deixando as suas conexões neuronais ali ligadas para que, quando você for idoso, você não arraste o pé para andar. Exatamente, você não tropeça no chinelo. Não tropeça no chinelo, consiga levantar se você caiu, que é um grande problema do idoso, né? Tipo, caiu, não consegue levantar. Com certeza. E isso é muito interessante. Falando dos idosos, os que eu brinco com eles, assim, tem que levantar da cadeira, da cama, com a perna. Isso. Porque tem uns que querem levantar com o braço, né? Vai colocar a mão aqui, eu falei, e se você quebrar o braço? Você não levanta mais? Porque você pode quebrar o braço. Exato. Então, eles já sabem que chegou lá, já não pode pôr a mão em nada para levantar, nem para sentar, e essas habilidades, essa independência também vai sendo trabalhada. E um ponto importante do Pilates também que ele desenvolve é a concentração, porque você tem que estar muito concentrado para realizar os exercícios, e essa concentração que você adquire no Pilates você leva para a vida, porque aí você fica mais concentrado no trabalho, você aprende a focar nas outras atividades que necessitam de concentração também. E é muito legal, né? Assim, porque para o atleta é muito legal que vai dar, vamos dizer, um ajuste fino para o desempenho dele. Mas para o idoso que chega lá, forçando a mão na cadeira para levantar e de repente está muito melhor, né? É aquele negócio, o corpo responde. Sai do carro melhor, entra no carro. São queixas que eles têm no começo e que depois somem, né? O corpo sempre responde, né? Então não é assim, eu aguento carregar mais peso. Não, eu fiquei mais independente, eu saio do carro com facilidade, sem ninguém ter que me arrancar do carro. Então levantar, sentar, enfim. É um método fantástico, eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com ele, mas esse encantamento é por essa independência, por essa agilidade que o método proporciona para o praticante. Então, ele não é uma modalidade concorrente. Né? Tem gente que fala, mas aí eu faço musculação, Pilates vai concorrer, vai me cansar, ou CrossFit, né, que agora está mais em alta. Eu falei, não, ele vai sempre complementar. Qualquer modalidade, ela vai ser beneficiada se você acrescentar o Pilates na planilha aí de treino. Porque tem a consciência corporal, né? A partir do momento que você entende ali as forças sendo distribuídas, melhora tudo, né? Com certeza, exatamente isso. Antes de trabalhar com Pilates, você trabalhava com outro tipo de fisioterapia? Eu dei aula na faculdade, em 2 faculdades por 10 anos. Caramba! Em Taubaté e em São José. Então, era a minha maior ocupação antes de abrir o meu próprio negócio. E também trabalhava com reabilitação de joelho na hidroterapia. Eu trabalhava numa academia que eu sublocava a piscina e atendia essa fase pós-operatória imediata, de mais proteção, que a hidroterapia é muito boa também. Então, no começo era isso, era a hidroterapia e assim, 70% do meu tempo profissional era na faculdade. Dava aula 3
às vezes até quatro vezes por semana na faculdade. Aí depois você olhou o Pilates e falou, não, é isso aí. Aí eu embarcou no empreendedorismo. Aí eu estava numa fase que ou eu ia pro doutorado, mestrado, assim, e continuar, e fazia uma carreira acadêmica até o fim, ou eu ia ter o meu próprio negócio. E daí eu tive essa proposta da minha sócia, que eu brinco que ela foi um anjo na minha vida, a gente se dá muito bem. E me mostrou um mundo que eu me encantei, porque eu realmente também não conhecia nada do Pilates, e quando eu estudei a fundo, e continuo estudando até hoje, né, eu me encantei pelo método. Você já foi para a França fazer um curso, né, que eu vi, você Sim. postou e tal, e o Joseph Pilates, ele é alemão, é isso? Ele é alemão, e na verdade ele começou, né, na Alemanha, muito precocemente no Pilates, assim, o método começou muito pouco na própria Alemanha. Logo ele foi para a Inglaterra treinar a polícia de uma cidade lá, me fugiu o nome agora, de uma cidade lá específica da Inglaterra, e acho que é a guarda da Scotland Yard, acho que é isso. E o método começou a engatinhar, mas explodiu mesmo quando ele foi para Nova York, né? Tudo acontece nos Estados Unidos, do mundo, dos Estados Unidos para o mundo, né? Então, é em Nova York que ele começou a treinar os bailarinos daqueles grandes musicais, da Quinta Avenida, lá de Nova York, da Broadway, isso, exatamente. E aí eles começaram a melhorar muito e divulgaram o método, isso caiu para o mundo daí, da Broadway. É recente então, né? É um método relativamente recente. Na verdade, vai fazer 100 anos que o método existe em 2026. Ele começou nos Estados Unidos em 1926. É relativamente... Mas caiu, assim, numa popularidade, assim, agora que as pessoas... de 20 anos pra cá, porque veio, popularizou mesmo de 20 anos pra cá. Ah, muito legal. Eu li algumas coisas de Pilates que chegou no Brasil mais ou menos em 1990, né? Sim, e ainda assim demorou de 90 até 2005, mais ou menos, né, que eu comecei mesmo, acabou, assim, levou uns 15 anos, não era popular aqui, não tinha acesso à compra de aparelhos, né, então... E os aparelhos, como são? Porque eu tenho ideia, porque eu já fiz Pilates, mas tem aqui, não sei os Reformer, nomes. que é o carrinho. O carrinho, isso que eu ia falar, o carrinho. São 5 aparelhos grandes, né, e vários outros menores, tá? Mas quem olha a sala de Pilates pela primeira vez pensa que parece uma sala de tortura, porque isso. Tem umas coisas penduradas, tem um aparelho que tem uma estrutura grande de metal, que é o Cadillac. Que tem aqueles ferrinhos para pendurar com as mãos, que é o mais famoso, né? Exatamente. Então a pessoa assusta, mas ao mesmo tempo ela fica curiosa, porque é completamente diferente de qualquer outro método, né? Então não usa halter, não usa a bola, na verdade, aí é uma questão meio polêmica, né? Porque se popularizou como a bola de Pilates. Mas não é de Pilates. Mas a bola não é de Pilates. Primeiro que a bola é suíça, né? A bola, essa invenção da bola aí, que é muito útil para muitas terapias, veio de um método suíço lá, de fisioterapia neurológica, e algumas pessoas trouxeram para o Pilates, mas a bola não é de Pilates. Você pode fazer uns exercícios na bola durante a sua aula de Pilates, mas você tem que saber que você não está fazendo Pilates quando você está na bola. É outra modalidade. E aí isso entra em conflito porque tem gente que fala assim, em algumas veias do Pilates, né? Ah, mas eu estou fazendo tal exercício, tal contração, então é Pilates. Não é? Você está fazendo um exercício que pode ter uma função, um objetivo, pode fazer bem. Todo exercício tem o seu benefício, mas metodologia Pilates não usa bola. E quantas vezes você treina Pilates na semana? Eu consigo treinar 2. Uma vez eu treino sozinha e uma vez agora, né, pós-pandemia veio o online, né? Sim. Então eu ia para São Paulo para treinar e com o meu professor, e agora eu faço treino com ele online, que facilitou bem a minha vida, facilitou bastante o horário, eu consigo treinar com ele toda semana.
Então, antes, para ir para São Paulo, eu consegui ir 2 vezes por mês, tudo. Então, Mas melhorou. você consegue treinar sozinha também, Sim, né? sim, Porque sozinha você também, consegue mas, se aplicar ao seu próprio sim, treino. Mas eu sempre prefiro fazer uma aula de alguém que trabalha comigo, porque o olhar do professor corrigindo faz falta, né? Então, faz a diferença, faz né? completamente a diferença. Isso aí a gente vê também em outras modalidades. Se tem alguém olhando de fora ali, a pessoa consegue corrigir muito Por mais melhor. que a gente tenha consciência corporal, mas sempre tem aquele ajuste fino lá que o professor faz e dá a diferença. E aí no ciclismo, o Pilates para você influencia diretamente, né? Você consegue Sim. melhorar. O que você faz de treino? Assim, ó, agora você está no pós-operatório de joelho, seus treinos não estão tão... 3 meses de cirurgia de LCA, mas o treino, assim, ele só diminuiu a intensidade, mas eu continuo com a mesma frequência. Então eu faço musculação 2 vezes, Pilates 2 vezes. E o ciclismo, na minha planilha, como treino, ele tá 3 vezes. Então, terça, quinta e então, são 3, 5, 6, 7... 3, 5, 7 treinos. E domingo seria o descanso. Só que no descanso de domingo, às vezes eu dou uma passeada de bike, sem sair para pegar tempo, para fazer força, uma voltinha assim, um lazer, só para deixar o corpo mostrar acordado, quem manda, né? Mostrar mas quem não é sempre, não é frequente. Mas às vezes não você é frequente, mas costuma acontecer. Não é frequente, mas costuma acontecer toda semana. Bem por aí. Tem gente que gosta do exercício, da sensação, né? Fala, não tô fazendo nada, vou dar uma voltinha aí. É bem isso mesmo, não tô fazendo nada, vou dar uma voltinha. Porque às vezes você tá até meio preguiçenta, assim, com o dia, você dá uma voltinha, faz um treininho. Parece que as coisas já encaixam. Né? Nossa. Um dia que eu, por algum motivo, não faço um exercício, parece que até que eu durmo muito bem, mas parece que... Para mim também. Não fiz nada, parece que faltou cansar o corpo um pouco para ter sono. Para mim também. Nossa, dormir sem exercício é muito mais difícil. Parece que depois dá aquela relaxada, aquelas endorfinas liberadas ali, aí vai que vai. E é aquilo que a gente estava conversando agora nos bastidores. É tipo escovar o dente e tomar banho. Né? Então, assim, eu tenho que escovar o dente, tenho que tomar banho e eu tenho que fazer 1 horinha lá de exercício para me sentir bem, sentir que a higiene tá completa aí. E senão parece que tá faltando alguma coisa. Não há negociação, né? Não é assim, tipo, será? Você não vai pensar se você vai tomar banho ou escovar os dentes. Você simplesmente vai, escova, porque você tem que escovar e tomar o banho, né? O exercício é a mesma coisa. Tá? Né? Tanto que ele é a primeira atividade do meu dia. Eu acordo praticamente de madrugada, faço meu treino, depois eu vou trabalhar. Eu cuido de mim primeiro para depois cuidar dos outros. Você acorda de madrugada. Funciona assim. Quem me acompanha lá nos stories, vê lá, põe lá 5h30. Mas durmo cedo também. Durmo a quantidade boa de sono. Né? E assim, quando você saiu do meio acadêmico e foi empreender, me conta isso, porque eu gosto de conversar sobre isso, porque o empreender pra gente que veio de, vamos dizer assim, de faculdades que são da área de saúde, que quer dizer, não ensina nada, nada vezes nada, né? Não sabe nem que tem que pagar imposto, que contrato de funcionário, como que organiza, como que foi isso? Então, foi o começar do zero. Foi o caos. Eu brinco que tinha que ter, que nem tem um Sebrae, acho que é o Sebrae que chama, né? Pra você abrir um restaurante, para você abrir uma loja. Eu acho que tinha que ter isso também para a área da saúde, porque o Pilates é considerado um consultório, né? Isso. E aí eu tive que descobrir sozinha, assim, quais impostos que eu tinha que pagar, eu queria fazer tudo certinho, qual registro que eu tinha que ter na prefeitura, como legalizar tudo, falar com o bombeiro, falar com a vigilância sanitária. Só que foi indo perguntar, bater na porta, o que eu vou fazer? Isso, vou abrir um consultório, né, uma clínica, o que eu tenho que fazer para eu funcionar legalmente? Mas não tem uma cartilha, a gente não aprende isso na faculdade, eu acho que isso tem tanta matéria fora específica da faculdade, né? Hoje em dia acho que tem até informática, na minha época não tinha, mas eu já na minha época já ouvi falar agora que tem até informática, devia ter uma parte técnica, né? De como abrir um consultório, quais são as pendências burocráticas, como você legalizar tudo, a parte de imposto, porque às vezes você está fazendo tudo certo, acha que está fazendo tudo certo e está falhando em alguma coisa que você nem sabia que existia, né? Então isso é complicado.
E assim, não sei como foi pra você, mas pra mim era assim, por exemplo, eu ia na vigilância sanitária, aí ia uma vez e descobria que tinha que fazer um negócio. Sim. Aí eu começava a fazer aquele negócio, eu ia lá de novo, eu descobria que tinha que fazer outro negócio. Exatamente Não assim. tinha um workflow, um passo a passo. Aí isso tipo, demora meses pra você começar a colocar o negócio. Não tem uma pra girar. cartilha, né? E até são coisas assim que você tem que fazer porque tá descrito lá. Então, pelo tamanho do estúdio lá, eu vi, a prefeitura falou que tinha que ter um chuveiro. Porque o tamanho, a metragem lá podia ser que algum funcionário quisesse tomar banho no lugar. Nunca, daí eu tenho um chuveiro lá que nunca ninguém usou, porque todo mundo toma banho na sua casa, né? Eu acho que só assim, até quem vira plantão, tudo no hospital, vai embora do plantão tomar banho em casa, né? Sim, só em última necessidade. Mas tinha que pôr o chuveiro lá, descobri, tá lá o chuveiro, funciona, ninguém precisou tomar banho lá, mas tem esses detalhes que você só descobre quando você quer fazer tudo. Não tem um olhar que, vamos dizer assim, interprete a legislação favorável àquele lugar, né? Não, tem um monte de regra lá, aleatória, e aí você vai se enquadrando nas regras. Mas foi uma descoberta, né? Abrir o próprio negócio. Aí, no caso do Pilates, aí vai até o final do ano, chega final de ano, todo mundo tira férias, fala, não vou fazer Pilates nem em dezembro, nem em janeiro. Então foi uma organização que eu tive que aprender a ter, que eu não precisava ter na época da faculdade, porque eu tinha um fixo, né? Fixo, né? Férias, 13º, coisas que quando você é empreendedor, você não tem. Você só paga, né, para os funcionários. Então, você não tem 13º, não tem férias. Então, essa parte de se organizar também foi se organizar para ser autônomo, né? Isso. E empresário foi uma aprendizagem na marra, né? Acho que para a maioria das pessoas da área da saúde, a não ser que a pessoa já tenha alguém que ela conheça muito próximo, Sim. que já seja empreendedor, a gente vai abrindo picada na mata, né? Sim, exatamente, bem assim. Nossa, bem assim. A gente descobre imposto que a gente vai pagar, que a gente nem sabia que tinha. E também, assim, outras coisas que eu vejo, não sei se no seu negócio acontece isso também, a gente começa a aprender a estruturar o negócio, porque essa primeira parte é a parte, né? Administrar e a lidar com as pessoas que trabalham conosco, a deixar um ambiente super bom para que elas queiram trabalhar conosco, né? E também, vamos dizer assim, tirar funcionários que a gente que não fazem parte de pessoas, disso, exatamente. Né? Essa parte é importante, também não se ensina na faculdade e é muito importante que você está num ambiente que todo mundo se dê bem, né? Que seja agradável de você acordar todo dia e falar, vou trabalhar, né? Então, essa é a maior motivação, assim. E você, em algum momento você se questionou, falou, poxa, por que eu não continuei na faculdade ou não? Você acha eu acho que foi um ciclo que encerrou, fui muito feliz, eu adorava, amava dar aula. Era uma coisa que desde quando eu me formei eu já tinha como objetivo ser professora na faculdade. Você tinha esse objetivo? Tinha. Eu passava dar aula. Assim, eu admirava muito meus professores, eu pensava assim, eu quero ser como eles e fazer o que eles fazem. Então foi um objetivo conquistado que eu tinha desde recém-formada. Só que eu acredito muito assim, em encerrar ciclos. Então surgiu o Pilates, começou a ser bom para mim também, então eu aceitei que aquele ciclo encerrou, eu pedi para sair, né? Eu encerrei meu tempo na faculdade, porque além das aulas que a gente dá, assim, orienta TCC, orienta monografia, então tem um trabalho em casa muito grande também, que eu não ia conseguir fazer com a mesma qualidade que eu fazia quando eu era só professora, então... Por isso só professora. Apenas que eu não tinha outro trabalho. Mas foi muito bom e dos maiores benefícios, a gente que gosta muito de viajar, né? Nossa. Que eu achei de empreender e ter o meu próprio negócio foi poder eu escolher quando eu quando eu tiro as minhas férias. E na época da faculdade eu podia viajar só em altíssima temporada, né? Que era julho e janeiro. E agora eu posso viajar na época de baixa temporada, escolher o melhor clima para visitar determinado lugar, eu posso tirar uma semaninha de férias, 10 dias, na época que for melhor para mim, né?
E tem a equipe lá trabalhando, então tem quem dê aula no meu lugar, não deixo ninguém na mão, mas eu posso tirar férias num período que seja melhor para mim, e não quando o calendário letivo manda, né? Então eu acho que essa foi uma dos benefícios do... Isso é uma viajante profissional, né? Porque eu sei que eu te conheço e eu vejo os planejamentos. Somos, né? Nós somos. E assim, da onde surgiu isso? Eu sempre gostei eu sempre fui muito curiosa. Tem gente que diz que é do signo, né, de Sagitário. Eu nem sei se eu acredito. Você não sabe se você acredita? Mas mas eu me identifico muito com o que falam do meu signo. Então, assim, não sei muito se eu acredito, mas tudo que fala do Sagitário bate. E o Sagitário é muito desapegado, gosta muito de viajar, né? E isso tá muito presente em mim. Então eu gosto, lógico, de organizar minhas viagens, eu mesma organizo, não uso agência, mas eu organizo a viagem de várias pessoas da família também, viagens que eu não vou. Então a pessoa fala, eu quero ir para tal lugar. Já organizei viagens para os meus pais, por exemplo, para lugar que eu nunca fui. E achei, estudei a viagem, estudei onde que, um talento, que era né? interessante. E eles seguiram o meu roteiro certinho, sozinhos, os dois também. E se divertiram, adoraram, aprovaram o roteiro. E até tem gente que brinca, você falou de multifunções, por que você não abre uma agência, né, de viagem? Mas é que eu acho tão fácil fazer isso, que eu falo, não vai ter serviço, qualquer um pode fazer o que eu faço. Eu acho uma facilidade. Eu acho que assim, da nossa geração para trás, para trás, para os mais velhos que nós, a gente tem essa facilidade que eles não têm. Eu monto as viagens para os meus pais que eles não conseguem montar sozinhos. Mas eu acho que a geração mais jovem que a gente tem a obrigação de saber fazer isso, vai. Sim, dá um Google, dá né? seus pulos aí. E me fala a viagem mais legal que você já fez. Se você pudesse, assim, escolher uma. Eu sei que, assim, para viajantes, você fala, putz, uma. É difícil. Mas a mais exótica, que eu acho que eu fiz uma coisa que pouca gente fez, foi para Guatemala. E eu fui visitar uma prima que morou lá. Ela já morou em vários lugares, morou nos Estados Unidos. E para os Estados Unidos todo mundo quer ir, atrás lá na casa dela. Mas para Guatemala ninguém queria ir visitá-la. E eu falei, não, lá eu não conheço ninguém que foi para Guatemala, eu quero conhecer o país. E lá na Guatemala, pertinho na cidade dela mesmo, tinha um vulcão ativo. E a gente fez um trekking, uma caminhada, né? Vocês subiram? Para subir o vulcão e assou marshmallow na boca do vulcão. E não dá medo do negócio de explodir a lava? Então, você não chega na bocona principal. É como se fosse, assim, pequenas craterinhas antes de chegar na principal, que sai uma fumacinha. Então, nessa fumaça, como se fosse, assim, parece umas espinhas, assim, antes de chegar na principal, que não pode, né? Até por segurança. Mas foi muito interessante. Você tá tá na boca do vulcão assando marshmallow, com o calor que saiu do vulcão. Então, essa eu acho que foi a experiência mais incrível. Mais exótica. Mais exótica e muito bonito também lá. O vulcão é aquele esquema mesmo de inteirinho preto, de larva que já secou. Aquele né? terra preta, né? E aquela coisa avermelhada. Vocês chegaram a ver? Ou... Não, sair assim não, mas é só a fumacinha dele mesmo, em vários pontos, incontáveis. E tem assim. cheiro? Tem cheiro de enxofre, mas não é um cheiro insuportável. E o chão, como a gente vai com bota de trekking, não sente o calor. Mas o chão é levemente quente e estragou a bota. Isso que eu ia te perguntar, tem que ter um sapato específico. Sapato de trekking tradicionais, assim foi que eu usei. Tinha gente de tênis, mas derreteu a sola do tênis, não da bota, não ao ponto de ficar com a sola no chão. Mas de estragar o sapato e depois que voltar ter que jogar fora. Porque é quente, né? Então, sei lá, 5 quilômetros uma pisadinha no quente, esquentando, aí derreteu o sapato. Uma pisadinha não dá nada, mas você começa a repetir quilômetros e quilômetros. Sim, né? E logo depois que eu fui embora, tipo uma semana depois que eu já estava aqui de volta em casa, esse vulcão entrou em erupção. Então, não me salvei dessa, mas ele é ativo, né? Chama Pacaya. Pacaya, na cidade da Guatemala, é a capital do país. E o vulcãozão tá lá, igual a gente olha aqui pra Serra da Mantiqueira, a gente vê o vulcão.
E comida na Guatemala é bom? Tipo... hoje em dia tá tudo muito globalizado, né? Tem que caçar a comida típica do lugar. Mas eles comem muito abacate, muito frango, mas não tem nada assim. Nada especial, não, assim. Nada que eu me lembre, nada muito diferente, não. Eu faço sempre questão de provar a comida local. Comida do lugar. Mas eu não me lembro de nada muito marcante de comida lá, não. E uma viagem perrengue, daquelas que você vai achando que o negócio vai ser maravilhoso e daí chega lá e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É bom pra carimbar, já tive aqui, beleza, mas quero ir embora. Pensando em perrengue, assim, que eu não me senti tão bem, foi pro Peru, pra esses lados, assim, de Machu Picchu. Eu passei um pouco mal, Você passou mal? Com a altitude, achei um pouco... Não de eu passei mal do estômago, assim, tá. eu não conseguia fazer digestão. Parece Entendi. que meu estômago parou de fazer digestão na altitude. Então, se eu comia, parecia que eu tinha comido um tijolo. Ficava lá, aquela sensação horrível, até fazer a digestão. E daí eu falava assim, então não vou comer, que daí eu não como, não... Daí você passava mal. Daí dava fome, daí eu doía o estômago de fome. Então, ou era de fome, ou era porque tinha comido. Não consegui chegar no meio termo. E daí, como eu falei da culinária, assim, eu gosto muito de comer a comida típica do lugar. E o peruano é o inventor do ceviche, né? E todo mundo falou, cuidado, lá eles não tem muito, nesses lugares que você vai, não tem muita higiene, não vai comer peixe cru, não vai... Eu falei, lógico que eu vou. Claro que lógico eu vou. Eu tô lá no lugar do ceviche, não vou comer. Aí comi, passei mal também, porque não tava realmente com a higiene, não devia estar muito boa, mas não foi um perrengue... Tão perrengue, assim, não. Você usou oxigênio lá? Não chegou a esse ponto. O meu desconforto foi de estômago mesmo, não podia comer, que passava mal de estômago. Parecia que tinha comido muita comida, um boi, e tinha comido assim, meio pão, sabe? Uma coisa assim, que não tinha lógica. Mas não de oxigênio, não. E um lugar que você quer ir, que você fala assim, nossa, eu preciso ir nesse lugar. Tipo, se fosse pra você escolher agora, falar, Cíntia, vamos viajar. Eu queria ir pro Japão. Pro Japão? Morro de vontade de conhecer o Japão. Queria ir na época das cerejeiras lá, mas que dura uma semana no ano e não tem muito como adivinhar, né? Mas morro de vontade de conhecer o Japão. E antes da pandemia, né? Que ia ter, acho que foi a Olimpíada, né? Que foi no Japão. Sim. Tinha até um atleta que treina comigo, que ele estava cotado para ir para a Olimpíada, tudo. Falei, já pensou que legal ir na Olimpíada, assistir um atleta que treina comigo e ainda no Japão, que é um lugar que eu queria conhecer. Aí depois veio a pandemia, bagunçou tudo, a Olimpíada atrasou, aí acabou que ele nem podia assistir a Olimpíada, né? Acho que não pôde assistir, só né? Os atletas que foram competir, então aí o Japão ficou para uma outra hora. Uma outra vez, né? Porque para ter paciência também para viajar 24 horas, né? Tem que ficar pelo menos uns 15 dias lá. Mas é um destino que tá na minha lista, assim, do top 5. Quais são os top 5? Olha, o Japão tá, deixa eu pensar... Turquia, que você já até me deu um livro, né, sobre a Turquia, não consegui ir ainda. Tem muito lugar. Acho que os dois, não, a Turquia e o Japão estão... Eu gosto dos exóticos, né? Então... Japão nunca fui, eu também acho muito legal o contraste do antigo e do muito moderno, né? Isso eu acho lindo. E a Turquia, acho que é o melhor lugar que eu já fui, assim. Tanto de pessoas, quanto de comida, quanto de lugar. Olha, de comida também? De comida também. A comida é maravilhosa. E eles são mais, vamos dizer assim, eles preservam mais a tradição. Você tem comida, né? Mais globalizada, mas você tem muita comida meio turca, com influência árabe lá, então você vai comer muito tempero bom, apimentado, até não poder mais, mas para quem gosta de pimenta, assim, é uma comida muito boa. Sim, eu gosto muito de pimenta também. Tâmaras, hummus, aqueles pães, né? Assim, que a gente não tem o gosto daqueles pães em outro lugar que não seja lá, é muito incrível. Nossa, muito. Tá na lista, tá na lista. Vá que essa é... E outra coisa, assim, que eu quero te perguntar, como que é esse trabalho de influencer? Como surgiu isso na sua vida? Porque, assim, veio vindo, né? Que eu te acompanho nas redes sociais, eu vi que foi acontecendo. E aí, assim,
Como foi isso? Então, foi acontecendo naturalmente. Eu sempre, na internet, principalmente nas redes sociais, eu sempre busquei ser muito verdadeira. O que eu acho certo eu falo, o que eu gosto eu falo, o que eu não gosto também eu falo, e eu não fico mudando de opinião, falando, hoje eu faço isso, que eu acho legal, amanhã eu já falar, não acho tão legal assim. Eu sou muito verdadeira na internet. E isso foi atraindo alguns parceiros, né? Começou com parceria de roupa de ciclismo mesmo, porque o que eles me falavam? Assim, se você patrocinar um artista, né? Que é bonito, tudo, mas não pedala, vai lá vestir a roupa, mas aquilo não é real. E o consumidor hoje, ele não é burro mais, né? Tipo, que nem falar que a Xuxa usa Monange. Lógico que ela usa Lancôme, que ela usa Monange, ela não usa. Então, esse tipo de propaganda não cola mais. Então, como eu pedalava bastante, postava bastante sobre pedal, teve uma marca que me procurou. Por isso, por ser vida real. Pode falar as marcas, tá? Sim, então a primeira marca que eu trabalhei, ela é de Jacareí, foi a Nórdico. E daí me abriu portas para uma marca nacional que eu trabalho até hoje, que é a Flats. A Flats parceirona. E uma marca incrível, né? Sim, incrível, de performance, de muita qualidade. E foi uma coisa conversada também, disso, que é o meu dia a dia. Eu saio para treinar e assim, como eles têm uma vasta, um vasto guarda-roupa para esporte, tanto para ciclismo quanto para corrida, para academia, e eu fazia um pouquinho de tudo, então eu acredito que eles enxergaram em mim uma propaganda real, e deu muito certo para os dois lados, né? Então foi muito interessante. A parte disso, eu também posto o meu dia a dia. A vida não é só, né? Só fazer o esporte. Também não é só o Pilates, porque eu uso trabalho de roupa de ginástica, né? Ainda tem então, isso, né? Então o seu dia a dia real, 70%, 80% do meu dia é voltar, com esse tipo de vestuário. Hoje eu tô diferente do que o pessoal tá acostumado a ver no Instagram. Só que daí, assim, vou sair sábado à noite, vou para uma festa. Eu postava a roupa que eu tava porque eu falo do que eu tô fazendo. E aí começou que as meninas começaram a perguntar, mas essa roupa é da onde? Mostra mais seu look de sair, seu look das viagens, perguntar que sapato é esse, onde você comprou. E isso me fez ver que esse outro lado também era interessante para as marcas. E aí algumas marcas começaram a me procurar para a parte também de divulgar as roupas do dia a dia, né? Do dia a dia, não do meu dia a dia, né? Do final de semana, do lazer. E foi muito interessante também. E saindo dessa parte de vestuário, eu gosto de ter uma alimentação saudável, né? Você já me orientou bastante quanto a isso. De fazer escolhas saudáveis, eu gosto de cozinhar, então também já fiz parceria com algumas marcas assim de suplemento ou de barrinha de cereal, que são coisas que eu realmente uso. E logo quando eu comecei, por acreditar nisso que é o verdadeiro que vende, acho que a segunda proposta que eu tive de publicidade eu neguei, porque era para uma moça que fazia pães. E ela falou, eu posso te dar alguns pães, você pode falar para mim. Eu falei, mas eu não como pão, glúten me faz mal. Eu falo isso o dia inteiro na internet, na minha rede social. Como que agora eu vou aparecer? Olha, compra esse pão aqui. O pão dela é bom, é de qualidade, eu acredito nisso. Só que a vida inteira eu falei que a minha vida mudou quando eu tirei o glúten da dieta. Como que eu vou fazer uma propaganda de pão? Então eu neguei, expliquei para ela por quê, mas eu acho que ela entendeu, e trazer essa verdade, essa vida real, eu acho que é o que me dá credibilidade perante aos meus parceiros comerciais aí, esse novo trabalho aí de influencer, influenciar com o que é verdade, o que eu realmente uso, o que eu realmente consumo, né? Então acho que foi o ponto-chave foi esse. Porque a internet mudou muito, né? Sim. Muito. Vamos dizer, de uns 3, 4, 5... Depois da pandemia, muito mais, sim, né? E as pessoas realmente, elas conseguem perceber quem
vamos dizer, mostra o que realmente consumiria, o que realmente vestiria, o que realmente comeria, do que alguém que tá lá assim, ai, tome este suplemento aqui, a pessoa nem treina. Sim, né? Exatamente. Ou treina e não usa aquilo. Hoje em dia, eu acho que as marcas já estão percebendo que não dá para você... verdade, isso, né? Você tem que pegar influenciadores reais, né? Que é quem realmente consumiria. Sim, com né? certeza. A Xuxa já vendeu muito Monange, mas... eu também acho que a Xuxa não usa Monange. Talvez os mais jovenzinhos, assim, não lembro, mas só dá um Google. Gisele Bündchen com aquele shampoo, como chama? Pantene. Pantene, não uso Pantene. Não usa. A linha de Kerastase pra cima. Então, esse tipo de propaganda, eu, por exemplo, não consumo. Se eu ver, pra mim é uma propaganda negativa. Achar que eu sou tonta de que eu vou acreditar nisso. Eu acho que isso é o que pega. É achar que o consumidor é tonto. Então... Né? Pra mim também, tem certas coisas por esse lado, né? Então, acho que foi isso que fez dar certo, essa nova carreira aí profissional. E assim, essa não é nenhuma... É uma carreira agregada às outras, sim, né? Porque sim, com certeza. Porque eu não parei com as outras, né? Vai só juntando, multifunções, né? E quanto tempo faz tempo já que você está na influência, não faz? Eu acho que quase 3 anos. Quase 3 anos. Bastante já. E me fala uma coisa, nessa questão da influência, você acha que você fica escrava do celular? Como que é isso? Você sente que o celular é um trabalho, você consegue ficar longe? Porque hoje em dia tem muito isso, né? Eu encaro o celular como uma ferramenta de trabalho moderna que tá ali para me ajudar e eu não fico julgando isso como, nossa, eu fico no celular. Que se você pensar uns anos atrás, quando não tinha essa onda de internet, do que as pessoas reclamavam? A pessoa assiste muito televisão, fica o dia inteiro na televisão, agora reclama que fica muito no celular. Eu acho que as pessoas têm mania de reclamar, achar uma coisa para reclamar. O celular é uma ferramenta de trabalho que me ajuda muito. Eu uso, sim, bastante o celular, mas eu não vejo isso como um problema. Eu vejo como, assim, faz parte da minha vida. E às vezes até do meu lazer, usar alguma coisa, buscar alguma coisa no celular, tudo, e é uma ferramenta de trabalho que me ajuda. Então eu não fico pensando assim, nossa, que toma meu tempo, eu tô trabalhando, aquele tempo que eu tô lá, eu tô trabalhando, eu faço outras coisas, eu faço meus esportes, então, apesar de eu usar bastante, inclusive perante os olhos de quem está de fora, eu usar bastante, eu não me sinto nem escrava do celular, na verdade é ele que me serve, né? E não fico reclamando, eu acho que as pessoas reclamam demais, caçam motivo para reclamar de tudo. E você fica off algum tempo, em algum momento, assim, do tipo, hoje eu tenho isso às vezes, assim, muito raramente, porque eu também trabalho com celular, assim, posto todos os dias, isso faz parte do meu trabalho, também encaro assim. Todos os dias posto alguma coisa, mas tem dia que eu falo, hoje eu não vou postar nada, e fico totalmente off. Você tem isso? Não de decidir formalmente, assim, porque quando o assunto já traz o celular, é espontâneo, né? Mas, por exemplo, no feriado eu fui almoçar com uma amiga e nós duas trabalhamos com internet também. E o almoço estava tão gostoso, tinha tanto assunto, ficamos umas 3 horas almoçando, conversando, botando assunto em dia. E daí no final ela falou assim, nossa, a gente não tirou nenhuma foto, vamos guardar, registrar esse momento. Aí tiramos uma foto e pronto. Então não é aquela coisa assim, eu acho que eu consigo separar bem o momento de usar. Ficar off, quando eu tô pedalando, o celular tá nas costas para eu ligar para alguém se a bicicleta quebrar. Ou quando chegar no topo do mirante tirar uma foto, mas só, não fico pegando o celular. E você planeja, por exemplo, você tem, vamos dizer assim, um planejamento, de manhã eu posto tal coisa, tipo Boca Rosa, assim, você vai, tipo... Minha postagem é bem espontânea. Às vezes acontece de eu ficar um dia inteiro sem postar nada sobre o Pilates, porque eu trabalhei o dia inteiro, dei muita aula, tudo, e não surgiu oportunidade. E às vezes tá num exercício diferente, falei, nossa, isso aqui o pessoal vai gostar de ver, vou filmar. Peço autorização pro aluno e filmo, só que daí eu tenho que editar, tenho que botar música, tenho que tirar o barulho, tudo, né? Então fica para de noite continuar o trabalho, mas não me sinto escrava do celular, não. Acho que eu levo bem. E como que é publi? Por exemplo, se uma marca quer fazer uma publi com você,
como que é o passo a passo? Como que acontece Então, isso? O bastidor, os vamos bastidores, dizer. Para quem não tá nesse ramo, né, talvez não É. saiba, mas assim, eu tenho um Media Kit, Isso. que é um currículo, né, do influenciador. É um currículo que tem todas as marcas que eu já trabalhei, tem minhas métricas, as cidades que eu tenho mais alcance, o perfil do público, se é mais feminino, mais masculino, o perfil de idade. Então, quando a pessoa quer fechar uma publicidade, eu apresento meu Media Kit. Geralmente a gente faz uma reuniãozinha presencial, toma um café e a pessoa fala o que ela quer. E eu tenho propostas assim para fazer publicidade por mês, né, 4 semanas. Tem a publicidade específica de um evento. Isso, por exemplo, você que já oferece para a pessoa quando vocês vão na a reunião. pessoa me procura Isso. E daí quando ela vai negociar, daí você fala, olha, eu tenho esse trabalho dessa forma. Se tiver bom para ela dessa forma, daí ela me contrata. Mas eu sou flexível também, né? Então, às vezes ela tem uma proposta diferente, então... Mas você já tem mais ou menos um padrão até para... Porque muita gente, eu acredito que aconteça, vai te procurar, porque a pessoa quer que você trabalhe, mas a pessoa ela ainda não tem muita noção, porque as marcas também estão descobrindo, as lojas, ainda mais assim, as empresas muito da cidade, porque eu penso que a gente influencia muito localmente. Isso aí. E às vezes a pessoa fala, eu preciso de um influenciador, eu gosto dela, mas a pessoa não sabe. Assim, você pode dar uma passadinha aqui que vai ter né? Não é assim. Não é assim, exatamente. É um trabalho, né? Eu explico e às vezes a pessoa se surpreende, não é nem se assusta, mas se surpreende. Nossa, mas é profissional, é desse jeito, que legal, né? E acontece muito aqui de um parceiro indicar para outro. Então, um segmento indica para outra, que a amiga fala, olha, contratei o trabalho dela e deu bastante resultado, por que você não chama ela também? E é legal porque daí vai ligando, né, as pessoas e vai, assim, fazendo até conexões entre as próprias pessoas. As próprias né? marcas, tudo. Então, eu tenho gostado bastante de me realizar e é legal nesse trabalho. Eu gosto bastante. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho. E assim, tem que ser profissional. Então, se eu vou gravar num lugar, tem que estar com a unha feita, cabelo arrumado, com uma roupa adequada, não é assim, vou dar uma passadinha lá, né? Dá um trabalho, dá um planejamento, eu converso, faço um briefing, né, com a pessoa, o que você quer que fale, tem alguma peça específica que você quer que divulgue mais, que você tem mais estoque, que você acha que vai sair mais na moda, quer que fale de determinada data, né, quando é Dia dos Namorados, Natal, então vai do cliente também, do parceiro. Eu tô perguntando porque assim, eu tenho curiosidade disso, e assim, e quanto tempo demora? Por exemplo, você vai numa loja e você vai provar. Sim. Quanto tempo você fica na loja? Porque assim, tem a questão, as pessoas elas não imaginam, eu acredito que elas não imaginem, porque elas veem o vídeo. Sim. Aí elas falam, um vídeo de 30 segundos, 20 segundos. Aquilo lá, para fazer daquele jeito, ela demorou tipo 3 horas, ela trocou de roupa, ela fez transição. Quanto tempo é isso? É pelo menos 2 horas. Tá. E eu nem costumo fazer tanto na loja, porque a loja tem o movimento dela, né? Tem cliente entrando, chegando. Então, geralmente, quando de roupa, parceria de roupa, elas montam uma malinha, né? Com as roupas. Daí eu provo em casa, daí vejo qual que ficou boa, porque às vezes tem uma que não é muito meu estilo e também não cabe, né? Não cabe, não adianta. Aquilo de trazer verdade. E aí eu vou fazendo dessa forma e gasta pelo menos aí 2 horas. Porque eu faço tudo, eu faço edição, eu faço a filmagem, eu não tenho. Ainda não cheguei no nível de ter um câmera exclusivo para mim, um fotógrafo. Na verdade, eu tenho uma fotógrafa que eu adoro, que ela é mãe de uma aluna minha, e às vezes a gente faz alguns trabalhos juntos. Daí as fotos ficam muito maravilhosas, né? Maravilhosas. E como você faz para tirar suas fotos? Você põe tripé? Tem tripé, tá com ele aqui, ali, o tripézinho. Tenho a ring light, eu gosto muito de iluminação natural, de foto externa, então eu acabo não usando ring light. Então tenho esse tripé, tenho um tripé grande. E quando foram as fotos profissionais para flats, aí eu
Fiz com a Marcela Derrico, que é uma fotógrafa, que é essa fotógrafa e que ela é fotógrafa de esporte, então... Ai, que legal! Então ela pega então, muito assim, movimento, né? As fotos dela são incríveis, aí é outro padrão, é padrão pegada, profissional. Né? Agora, quando são as de roupa, já fiz também para loja de decoração, que eu gosto muito. É tudo eu já vi. Muito voltado para o que eu gosto, né? Eu gosto de mesa posta, eu gosto de, né? Então, foi para uma loja de decoração e presentes, então daí eu mesmo faço, porque daí é mais informal, é essa cara natural que eu gosto de trazer. Então, acho que nem caberia nessa hora uma foto profissional, né? Eu como consumidora posso te falar, eu gosto quando mistura mesmo, porque você sabe que aquela pessoa ela é profissional, ela tem profissionalismo, ela tem fotos incríveis que uma fotógrafa tirou, mas ao mesmo tempo você vê que é ela que tá ali, né? Sim. Tipo, a mesa na casa dela ou a mesa na loja, mas ela que filmou, falou, olha, esse prato aqui assim, esse suplá não sei o quê. Esqueceu a chave do carro do lado, saiu também. Exatamente. Então, mas é essa verdade, né? Esse dia a dia real que eu acho que trouxe tanto engajamento. Mas é isso mesmo, porque as pessoas já pelo menos eu digo por mim, que eu consumo um material assim, então eu também. Porque aí você acredita no que a pessoa tá falando, você fala, não, isso aí deve ser bom mesmo, eu vou experimentar, porque ela realmente consumiu, né? Sim. Não é um negócio, sei lá... montado, né? E deixa eu te perguntar outra coisa, e de onde veio o nome da sua clínica? Que não tem nada a ver com isso que a gente tá conversando, mas Bom Será. Parece meio assim... uma coisa meio oriental, é isso? Não. Não é. Na verdade, eu estava em busca de um nome, de uma marca que me representasse, né, que representasse o Pilates e tudo que ia ter lá na clínica. E eu tive a ajuda de o nome foi invenção minha, e depois eu vou chegar na parte da ajuda. Mas eu pensava assim, quem vai fazer Pilates, vai se tratar lá, vai ser bom para a pessoa. Então ela tem que sair melhor, ela vai sair com certeza melhor do que ela entrou, então vai ser bom. Aí pensei, bom será, daí juntei, né, achei que a sonoridade ficou interessante boa. E transformei o bom será numa palavra, né, numa palavra única. Tanto que logo quando eu abri, algumas professoras de português me falaram assim, mas tá errado, bom é com M. Falei, é com M se fosse separado, mas o M é só antes de P e B. Agora antes do S é N, por isso que é bom será com N. Verdade, tem razão. E além do nome, o que eu gosto muito é do logo da Bom Será, né? Que é aquele espiral que transmite movimento. E foi uma publicitária que eu gosto muito, que desenhou para mim, e que chama Heloísa, depois eu posso passar o contato dela. E ela fez muita coisa para mim, até eu aprender. Ela fez a camiseta de ciclismo da Bom Será. Ela é uma artista, na verdade, porque ela é muito boa de design. Né? Ela é publicitária, mas é exatamente isso. Em design ela manda super bem. E eu falei para ela assim, Elo, eu queria um logotipo simples, mas que a pessoa batesse o olho e já lembrasse da Bom Será, que não precisasse estar escrito, tipo assim, sabe a conchinha da Shell, o Nike do McDonald's, eu queria uma coisinha assim, simples, mas que marcante. Ela falou, nossa, você não quer mais nada, né? A vírgula da Nike. Você escolheu só a concha da Shell, você já pensou que você já pensou no melhor que tem. Eu falei, então é isso que eu quero. E ela realmente dá essa... Porque várias pessoas às vezes acham no Instagram tem gif de espiral, aí as pessoas digitam lá espiral e falam assim, olha, achei o Bom Será, e no teclado tem também o espiral azul no meu tom de azul, aí falaram assim, nossa, Bom Será tem até um gif, não, agora um emoji dela no teclado, então já marcou do jeito que eu queria. A gente está fazendo com a Bom Será, estava fazendo aniversário no final do ano de 10 anos, né? Antes o Pilates não tinha, ficou 4 sem ter um nome muito, sem ter uma marca. Mas já era lá e já era na clínica. Não, a clínica a gente fez nesses 4 anos, mas se chamava Pilates, né? Não tinha um nome. Aí começou a aparecer um monte de Pilates, eu falei, opa, tem que pôr nome, transformar em marca. Hoje vocês são os maiores de lá, né? Sim, vocês são bem os mais antigos.
também. O mais tradicional lá, Sim. né? Mas tem muita gente boa. Quem estuda vai bem, né? Tem bastante gente que eu admiro também. É até legal, assim, porque para difundir, porque tem muita gente precisando, né? Sim, com certeza. E pra gente terminar, assim, para quem que serve Pilates? A gente falou algumas coisas aqui, mas pra gente, para quem que serve Pilates? Assim, para todo mundo? Eu acho que o principal seria para manter a juventude, né? Tem uma frase clássica do Pilates que diz sobre a mobilidade da coluna, né? Que diz que você é tão jovem quanto a flexibilidade da sua coluna. Então, se você é mais velho, mas tem flexibilidade na coluna, você é um jovem. Fisicamente. E se você é jovem, mas é todo travado, não tem flexibilidade, então você é um velho. Então, a principal mensagem aí seria essa juventude do corpo, né? Juventude das articulações, do movimento, se manter ativo. Então, é para isso que principal benefício do Pilates. Meu Deus, isso me assusta, essa mobilidade, a flexibilidade. Cíntia, eu queria agradecer, adorei a nossa conversa, falamos sobre tudo, né? Adorei também, foi bem diversificado, bem sagitariano. Qual que é o seu signo? O meu é touro. Touro, então. Da terra. Mas assim, eu gosto que seja bem diversificado, porque assim, pra gente conhecer a pessoa, né? Sim. Que tá, assim, vamos dizer assim, atrás do que ela faz, na verdade, né? Muito obrigada. Adorei, passou voando, né? Passou voando, você vê? Vi hoje, passou uma hora, eu nem percebi. Muito obrigada por ter pelo vindo. Convite, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Até mais, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.